Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje iremos continuar a maratona de listas do Sonic Forces Speed Battle. Desta vez, uma lista bem curtinha, mas explicativa, que é sobre os personagens mais equilibrados do Sonic Forces Speed Battle. Em breve irei falar sobre os personagens mais polêmicos do jogo, que vocês já até sabem quem vai estar na lista, né? Eu já fiz sobre os melhores personagens e outros sobre os piores personagens do jogo, só que deste ano. Esse ano tivemos bastante personagens bem interessantes e desejados pelo público, diferente de 2024. Esse ano também tivemos 2 personagens que receberam suas primeiras variantes. Outros se destacaram entre jogadores por terem sido muito sonhados por anos, e o restante havia pego muita gente de surpresa. Mas também tivemos alguns personagens balanceados especificamente para os jogadores que não são nada experientes no jogo, mas já sabem como o jogo funciona meio a meio. Por isso que eles existem. Mas esse ano tivemos apenas 3 personagens balanceados. E presumivelmente teremos mais. Talvez o Caça-Dragão Sonic também seria. Espero que gostem. Então se inscrevam no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Em terceiro lugar temos o Knuckles Gladiador. Um dos mais recentes personagens, no fim das contas, se tornou um personagem balanceado. Eu confesso que estava com medo do Knuckles Gladiador ser ruim, já que tá difícil das variantes novas do Knuckles serem bons comparado à versão do filme. Mas o novo Knuckles se tornou um personagem balanceado. O que quer dizer sobre ele? A Flail of Disaster é aquele item que o personagem gira e lança a massa adiante. A Champion's Chariot é mais um impulso de veículo e é similar ao SS Supermarine. Ou seja, começa lento, mas por rápidos segundos acelera. Embora ela não seja uma das melhores velocidades, já que a maioria dos itens de veículos não consegue ter uma velocidade melhor, mas dá pro gasto. Tá bom. E por fim, a mina explosiva é um ótimo item, embora simples e desviável, mas que se tornou o item preferido das variantes do Knuckles, já que ela causa um dano bem mais forte do que a maioria das armadilhas básicas que já tivemos nas primeiras atualizações. Ei, não precisa se gabar, cara. Então se você está procurando um Knuckles bom, mas nada daquela história de ser apelão demais, então o Knuckles Gladiador é uma escolha perfeita. Em segundo lugar temos a Fada Tikal. Também a mais recente, a Fada Tikal é a mais nova encarnação do Mephiles em parceria com o Knuckles Terrível. A maioria dos itens dela são inéditos, semelhante a Tikal super rara. Por exemplo, é a Fairy Ring, que é uma mescla entre Ataque Chow ou Guardiões Chow com a sombra perseguidora do Mephiles, mas que é desviável e o Chow fica agarrado em você até você tentar usar o item que será destruído. Pode fazer isso? Claro! O impulso dela, a Fairy Wings, é mais um impulso planador, mas com uma duração nada boa. E a armadilha dela que é uma reskin da Saraivada do Knuckles Terrível, com um problema que é mais difícil de desviar pulando por cima. Essa gente inventa cada coisa. Tornando a Fada Tikal uma monstra, mas sem dúvidas uma monstra bem feita. Ou seja, ela não é tão apelona como muitos estavam cogitando no início, já que ela também tem alguns defeitos na jogabilidade, tornando ela uma personagem balanceada. Ah, tá. E em primeiro lugar temos o Espio Ninja. É mesmo, Anteriormente o preferido dos jogadores, mas que atualmente foi deixado de lado por 2 motivos: jogabilidade simples demais e o fato do Xerife Sonic ter um item semelhante ao gancho kunai, que até então tinha um efeito inédito, mas agora não é mais. Eu não gostava muito do Espio Ninja no começo, pois eu achava a jogabilidade dele ruim e inferior aos demais personagens que já tivemos. É um fracassado. Mas a real é que ele é balanceado,
e permanece assim, não tendo nenhum patch de atualização em que sua jogabilidade fosse melhorada. Os itens deles são um bom fanservice, já que eles fazem referência ao seu background dentro da saga principal, como a icônica kunai e a habilidade do camaleão de ficar invisível. Eu entendi a referência. Confesso que estava esperando ele ser um bom personagem, tipo, bom de verdade, mas acabou não sendo o caso. Me desculpa se você é um fã do Espio, mas esse personagem aqui deixou de ser tão bom graças à reskin de seus itens, novos em personagens novos. Mas em compensação, o design dele é bem bonito, tornando ele um dos personagens mais bonitos do jogo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas em jogabilidades, faz com que ele fique nessa lista. E um recado rápido é que eu ia colocar nessa lista o Infinity Samurai, mas acabei não tendo nenhuma informação se o personagem é bom, até porque eu não tenho esse personagem. Mas, quem sabe eu posso fazer uma parte 2 dessa lista e colocar os outros personagens que ainda faltam ser lançados esse ano. Mas lembrando que essa lista é baseada na minha opinião apenas. Se você tem uma lista diferente, deixa aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!